de Mateus, capítulo 6. Capítulo 6. A gente vai ler dos versos 5 até o 14. Mateus 6, 5 ao 14. Vou colocar aqui também, para me ajudar. Só um minutinho, beleza. Vou ler então, pessoal, pode ser? Tudo bem? Acompanha comigo aí, ó. Tem um títulozinho, né? A oração. Aí diz assim o texto: E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta, ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai que vê em secreto o recompensará. Quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoarem as ofensas um dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas até aí. Então, pessoal, quando eu cheguei aqui à Igreja Oceânica, né, já tem aí vou completar 12 anos de Igreja Oceânica no dia 9 de maio, tá? Eu vim aqui no dia 9 de maio a primeira vez, 2010, era um dia das mães, e eu estava recém-casado, eu vim de outra igreja. Tem alguém tentando me ver ali, ó, mas não está conseguindo. Quem é? É Guilherme? Tem uma barra assim na frente, sentou mal, hein, cara? Hoje, de propósito, eu pedi para colocar menos cadeira aí fora, porque, poxa, semana passada e retrasada tá vazio aqui, e a galera sentando lá na casinha de brinquedo lá. Aí eu falei pro Léo, ó, tira essas cadeiras aí pra galera sentar aqui. Melhorou, mas acho que eu vou tirar mais cadeira aí, ó, tem cadeira vazia aqui dentro. Senão fica esquisitão, né? Fica vazião aqui. O que eu estava falando? De Guilherme, não. Quando eu cheguei à Igreja Oceânica, aí eu me lembro que a gente veio de um outro lugar, né? Cada igreja, né, tem as suas relações, a sua forma de conviver, a sua cultura. Então lá a gente tinha um jeito nosso lá, especial né, de lidar uns com os outros, e aqui a gente cheguei aqui a primeira vez, né, eu fiquei assim, maravilhado, gostei muito. Eu morava lá em São Gonçalo na época, e poxa, eu vou ficar nessa igreja aqui, cara. Eu gostei. Aí vim de novo, aí vim semana após semana, e agora já vai fazer 12 anos que eu estou nessa. Eu estou resolvendo se eu vou ficar aqui ou não. Se eu vou ficar aqui ou não. E no UP também. No UP eu cheguei em 2015. Eu vim aqui num dia, numa sexta-feira, para ver, né? Eu era supervisor de células na época. Então, esse trabalho do UP era incipiente na época, estava começando, né? Aí eu vim também, aí estou nessa aí de ajudar a Clóvis até hoje, então a gente está junto aí. Mas assim, tem umas características que são legais assim na Igreja Oceânica, né? Aí uma delas, assim, que fica bem evidente para quem vem de fora, é a forma como a gente lida com Deus, né? A gente canta as músicas. Alguém aqui já pertenceu a uma outra igreja? Assim, levanta a mão só para eu saber. Então, dependendo da comunidade que você veio, da igreja que você veio, você vai notar essas diferenças, né? A gente chama Deus de você, né? Isso aí para mim, o caramba, pode chamar Deus de você, porque a gente, né? Vivia num contexto onde essa questão do pronome de tratamento, se usado para com Deus, você tinha que usar um pronome específico, você não podia chamar Deus de você, enfim. Mas aqui foi tranquilo, a galera chamava Deus de você e a gente chama Deus de você até hoje.
e a gente entendeu que isso é fruto de uma intimidade, né? A gente fala com as pessoas que a gente tem intimidade, a gente usa aqueles pronomes que vão denotar isso, que vão ter esse sentido de proximidade. Eu me lembro também que numa época lá, com essa galera que a gente andava lá, pessoal, gente boa, a gente tinha um grupo até os pais do Miqueias. Miqueias era pirralho na época. Os pais do Miqueias, assim, eu sou amigo deles, né? Então, a gente se reunia de vez em quando para tratar de assuntos da igreja. Igual tem reunião aqui dos ministérios. Você que é de ministério da igreja, de vez em quando deve ter as suas reuniões. Aí, num determinado dia, a gente estava lá na casa deles, era um grupo que costumeiramente se reunia para tratar de questões da igreja, mas nesse dia era só um almoço de domingo. Então, poxa, um almoço de domingo, descontraído, brincadeira. A gente vai falar de uma maneira descontraída, né? A gente não vai falar com nenhuma formalidade. Aí, de repente, um rapaz lá no meio de um assunto, aí ele falou alguma coisa mais ou menos assim: nós precisamos, então, reconsiderar a maneira como temos agido diante dessa situação. Ele falou mais ou menos isso. Aí todo mundo parou, olhou para ele assim: o que é isso? Por que você está falando assim, cara? A gente está em alguma reunião para você falar desse jeito? Está em casa aqui, almoço de domingo, descontrai. Aí, assim, um exemplo bem simplesinho assim: cada momento vai pedir uma postura adequada, uma forma de se comunicar adequada. Você tem um jeito de falar com seus pais, você tem um jeito de falar com seus professores. Você tem um jeito de falar comigo, tem um jeito de falar com o Clóvis, tem um jeito de falar com o pastor Henrique. Eu acho que você não vai falar comigo do mesmo jeito que você fala com o pastor Henrique. Né? Eu não sei, eu imagino que não. Eu não me acho tão velho assim. Você tem certeza que eu sou velho. Então eu vou falar com vocês às vezes também. Vocês estão adolescentes, né? Eu às vezes tento. Agora por causa da pandemia está difícil, mas hoje teve um menino que chegou cedo aí, está com medo de eu falar o nome dele, mas eu conversei com ele um pouquinho, falei. Eu tento chegar e conversar, mas no fim das contas eu sempre acho que por que será que essa pessoa está pensando, né? Será que eu fiz a minha comunicação de uma maneira adequada? Será que eu fui inconveniente? Acho que é natural, cada um de nós fica pensando assim. Quando a gente entra nesse capítulo 6 aqui, né, do Evangelho de Mateus, Jesus, nesses primeiros versículos, ele vai tratar de três assuntos. Primeiro, ele vai falar de esmola, depois ele vai falar de oração, e na sequência ele vai falar de jejum. Tudo bem? Então são obras, que o judeu praticava essas obras, praticava boas obras. Então Jesus primeiro fala a maneira correta de você, a maneira verdadeira de você tratar essa questão da esmola, que seria a relação com o próximo necessitado, a maneira correta de você lidar com Deus, a oração, essa comunicação, como que ela acontece, quando que ela é verdadeira, então a relação com Deus, relação com o próximo, relação com Deus. E o terceiro é o jejum, que aí seria alguma coisa com você mesmo, né? A questão da autodisciplina, como que você lida com seus impulsos, né? A gente é meio animal, né? Tá com fome, come, quer se divertir, vai se divertir. A gente vai lidando com nossos impulsos dessa forma, então, quando a gente dá uma travada nesses impulsos, a gente está exercitando a nossa autodisciplina. Agora está ventando aqui. Eu não sei eu não sei. É porque, poxa, vai virar a página, vai me enrolar todo aqui. Talvez seja aquele ali de trás. Enfim, então Jesus está falando, aí não olha para a Jeff, não olha para mim. Jesus está falando primeiro da esmola, da oração, e depois vai falar do jejum. E ele fala mais especificamente da questão da oração. Então ele se estende mais um pouquinho e faz algumas considerações. Então é isso que a gente vai ver aqui. Esse texto, ele é um texto, poxa, especificamente a oração do Pai Nosso, seguramente, um texto que nos povos ocidentais, né, cristãos assim, né, desde séculos para cá, todo mundo conhece a oração do Pai Nosso. Na verdade, todo mundo faz a oração do Pai Nosso, tudo quanto é lugar. Mas o que Jesus passou aqui? É alguma coisa que a gente tem que repetir? Opa! É alguma coisa que a gente tem que repetir? A gente repete? Pode orar o Pai Nosso? Não pode? E essa questão que Jesus fala, vai para o quarto, quer dizer, então tem reunião de oração do UP, eu não venho? Como é que é isso? O que Jesus está querendo dizer aqui? O que Jesus está querendo mostrar aqui?
Então, diante desse texto, eu queria trazer duas lições para vocês, para a gente pensar aqui rapidinho. Então, vamos lá, capítulo 6, verso 5. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Então, a nossa primeira lição, né, está baseada nesse primeiro exemplo que Jesus está dando aqui. Ele está fazendo uma comparação do tipo de oração que a gente tem que ter com a oração de um pessoal que ele vai chamar de "você não seja como os hipócritas". Está falando dos religiosos. Então, a nossa primeira lição, a verdadeira oração busca a aprovação de Deus e não a aprovação dos homens, tudo bem? A verdadeira oração busca a aprovação de Deus e não a dos homens. O que acontece? Dentro dessa cultura aqui, dessa cultura religiosa aqui, existiam, Jonatas falou semana passada, né, dos fariseus. Então, existia toda uma ideia de que aquelas pessoas que oravam em determinados lugares, de uma determinada forma, poxa, essas pessoas eram reconhecidamente pessoas mais espirituais, pessoas mais... Pô, esse camarada está pregando ali, está orando, esse cara é um cara está mais perto de Deus, está mais próximo de Deus. Mas Jesus Cristo, que é aquele que consegue enxergar lá dentro do seu coração, consegue ver a intenção, ele vai dizer, esse pessoal é hipócrita. Isso que eles estão fazendo, na verdade, vai lá para a sinagoga, vai na esquina, tipo assim, poxa, eu não consigo nem chegar lá na igreja oceânica, eu não consigo me conter, eu tenho que orar, e tal, e vai assim, com uma clara intenção de mostrar uma espiritualidade para os outros. É só isso que eles querem mesmo. Na verdade, o que eles querem, o que Jesus está dizendo é o seguinte: existe um tipo de gente que não está preocupado com o que Deus está pensando. Ele quer se promover, ele quer demonstrar uma espiritualidade para quem está perto dele. Só que Jesus não está falando com os hipócritas. Jesus está falando com os discípulos. Lembra? Subiu ao monte, chegou uma multidão, ele virou para os seus discípulos e passou-lhes a dizer, bem-aventurados. É nesse contexto que a gente está. O que significa que precisamos nos vigiar para ver se, em alguma medida, a nossa forma de orar, de lidar com as questões espirituais, de lidar com o nosso discipulado, de lidar com as nossas disciplinas espirituais, a nossa forma de dar esmola, a nossa forma de jejuar. O que a gente quer com isso? Qual o objetivo da gente nisso tudo? O que eu quero... Por que eu me coloco à disposição para servir num ministério? Por que eu me coloco à disposição para servir numa banda? O que está dentro do meu coração? Qual é a sua intenção? Quando você vem para uma reunião de oração e você abre a sua boca e ora, quando você está aqui no louvor e você levanta a mão, vocês fazem muito pouco isso, né? Aqui, pessoal, aqui na igreja é o contrário, os adolescentes são todos assim, tímidos. Aí no gol o pessoal é um pouco mais animado, no domingo a galera é super animada. É o contrário. É meio difícil de entender. Mas quando você tem essa atitude de louvar, de adorar, sabe? Cara, isso é maravilhoso demais, isso é bonito demais, isso é lindo demais, mas Jesus está chamando a atenção para a possibilidade de repente, a gente está fazendo alguma coisa com uma intenção errada. Aí ele vai dizer o seguinte, quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta, ore a seu pai em secreto, então seu pai que vê em secreto o recompensará. Qual o princípio que Jesus está colocando aqui? A ideia de você ir para o quarto, ir para um cômodo, ir para algum lugar, no sentido de não ser visto por ninguém. Mas mesmo lá dentro do seu quarto, você pode estar orando lá dentro do seu quarto, depois você pode contar que você estava orando dentro do seu quarto, enfim. Mas a ideia é que esteja no quarto, fora do quarto, esteja na reunião de oração. Cara, na hora que você está falando com Deus, cara, você está diante de Deus. Então, toda a sua atenção, seu foco, sua preocupação deve estar direcionado totalmente para Ele, cara.
existe um milagre aqui, algo que é assim, extremamente, algo que é maravilhoso demais, que é no momento em que você dá uma parada e você se dispõe a falar com Deus, a gente está falando de algo assim que não existe nada mais maravilhoso do que isso, cara. Do que você estar diante de Deus, que é todo-poderoso, que é o Criador de todas as coisas, e agora você está diante dele, diante da majestade dele, aquele que tem todo o poder, aquele que te criou, aquele que veio ao mundo por causa de você, que entregou a vida, aquele que ressuscitou. Você está diante dessa pessoa no momento que você está orando. Nesse sentido, não tem nexo, não dá para compreender o fato de você estar preocupado com que talvez o que aconteça seja isso. A falta de percepção de como é maravilhoso, de como é maravilhoso aquilo que você está fazendo. Você está na presença de Deus. Cara, quando você está no seu quarto, vamos pegar o exemplo do quarto mesmo, entrou lá, você vai falar com Deus. Cara, você está diante do Deus, do Senhor do universo, cara, do Criador de todas as coisas, cara. Você está na presença de Deus e você dedicou um momento para estar ali, a sós com Deus, para falar com Deus. O que você diria para Deus? O que você diria para Deus? O que você diria para Jesus hoje? Hoje, sexta-feira. A gente está no meio de um feriado de Semana Santa. Ontem teve o culto aqui da ceia. Na quinta-feira Jesus celebrou a ceia, tudo bem? A ceia era celebrada na quinta e na sexta. Eles tinham o hábito de antecipar a ceia para a quinta, porque na sexta tinha muita gente na cidade. A gente celebrou a ceia na quinta, hoje é sexta-feira. Hoje é sexta-feira da Paixão, da Semana Santa. A essa hora Jesus Cristo estaria sepultado, tudo bem? O que você diria para Jesus Cristo hoje? O que você traz no seu coração hoje que você colocaria diante desse Deus? Pelo que você seria grato na noite de hoje? Qual o motivo de gratidão que você tem? O que você falaria para Ele? Numa noite como essa, numa sexta-feira de um feriado tão emblemático como esse, o que você tem para dizer para Deus, cara? Você tem alguma coisa você tem alguma coisa para dizer para Deus? Você está interessado em dizer alguma... Você tem vontade de expressar alguma coisa para Jesus? Seu coração quer fazer, você está com vontade de fazer isso? Você está cheio dessa vontade, cara? De, dar uma desligada de tudo e de todos, e tá só você e Deus, e você poder falar alguma coisa para Ele. Cara, isso aqui é maravilhoso demais. E de fato, é pelo que Jesus fez, é que a gente tem essa possibilidade. Você sabe que antes do sacrifício de Jesus, esse acesso à presença de Deus, ele se dava, né, uma vez por ano, por um homem. A gente não tinha acesso à presença dele. No momento que ele morre, o véu é rasgado num lugar específico onde a presença de Deus se manifestava. Agora a gente pode falar com esse Deus, que isso é maravilhoso demais. Então talvez o que esteja faltando seja um pouco dessa percepção, cara, o que eu estou fazendo? Falar com Deus, cara. Segunda lição. Quando orarem, não fiquem sempre repetindo as mesmas coisas, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de vocês pedirem. Segunda lição, a verdadeira oração não é uma técnica. A verdadeira oração é um relacionamento, não é uma fórmula, não é o tipo de palavra que você usa, não é se você orou 1 minuto, 10 minutos, 100 minutos. A verdadeira oração não diz respeito à sua experiência, à sua capacidade, sua habilidade de lidar com as palavras. Não tem a ver com nada disso. Ele está dizendo que isso aqui, quem ora preocupado, na verdade o texto diz, não fiquem repetindo a mesma coisa. Na verdade o sentido do texto é você ficar repetindo uma coisa e não tem sentido você fazer isso e você ficar insistindo. Não, porque na mentalidade pagã, dos povos pagãos que existiam à época, eles criam dessa forma, que a gente podia chegar numa divindade, podia
ali se colocar e ser atendido de alguma forma, mas aqui o que Jesus está dizendo é que não é assim, cara. Esse tipo de oração, ele não é um tipo de oração que é uma oração verdadeira. Ficar repetindo, ficar falando coisas sem sentido. Não é uma fórmula. Antes, pelo contrário, é um relacionamento. É o que eu falei, existe uma forma adequada de você falar com cada pessoa em cada circunstância, mas a gente está falando com Deus, e Deus nesse sentido é nosso Pai. A gente foi feito filho em Jesus Cristo, a gente foi adotado como filho, a gente agora é herdeiro, co-herdeiro com Jesus. A gente está falando com alguém que a gente é íntimo, que a gente tem intimidade, que a gente ama, alguém que decidiu nos amar. Você tem seus pais lá na sua casa, seus avós, seus tios, você tem sua família. Seus pais sabem do que você precisa. Eles sabem do que vocês precisam. Mas é interessante quando você chega até a presença do seu pai para pedir qualquer coisa, ou simplesmente para estar perto dele ali, ou então, assim, um exemplo que fica mais evidente quando você chega perto dos seus avós, se você tem um avô ou avó vivo, se você chega, pô, a satisfação, a alegria de estar ali. De repente você pede alguma coisa, você está na casa da sua avó, pede comida, pô, vai se amarrar em fazer, vai se adorar. Porque o pai quer tudo de melhor para o filho, cara. Quer tudo de melhor, quer dar tudo. Então o pai sabe o que você precisa. Então para que ora? Mas se ele sabe que... Deus sabe o que você precisa, mas aí Jesus está dizendo que sabe o que você precisa, não entendi. Cara, é para você manter a amizade com Deus, cara. É para você manter a amizade com Deus. O sentido da oração é você manter o relacionamento, cara. Relacionamento de amizade. Óbvio que Deus sabe todas as coisas. Mas é bom, Ele quer estar perto de você, Ele chamou você, quer estar junto com você, quer te abençoar, Ele tem prazer em te abençoar. É igual teu pai e tua mãe, eles sabem das suas necessidades, mas eles gostam que você esteja perto. E você desenvolve uma relação de amizade, você está junto, você pode conversar, pode falar. Qual o sentido, então? Então é errado ficar muito tempo orando? Não é errado, você pode ficar orando. Jesus não subia lá ao monte para orar, subia de madrugada para orar. A gente está lendo um texto específico que está comentando de um aspecto da oração. A questão é o seguinte: se você vai orar um dia, se você vai orar 1 hora, se você vai orar 10 minutos, você está na presença de Deus, e você está na presença de alguém que você é íntimo. Então o sentido é todo esse, e na certeza de que Ele sabe o que é melhor para você, cara. Você não sabe o que é melhor para você. Você acha que sabe o que é melhor para você, mas você não sabe. E se você sabe que Ele sabe o que é melhor para você, a melhor coisa que você pode fazer, cara, é de fato pedir para Ele. Porque aí você fica em paz. Você falou com Deus, você conversou com Deus, colocou sua demanda diante dEle, pediu, cara. E Ele sabe o que é melhor para você. Dito isso, eu queria fazer uma aplicação. Cultive momentos de verdadeira oração com Jesus. Cultive momentos de verdadeira oração com Jesus, nos quais a suficiência do amor dele inunde seu coração. Nos quais a suficiência do amor dele inunde seu coração. Quer dizer, oração é ter amizade com Deus. É desenvolver essa amizade. É você ter a consciência de que você está diante do Deus Todo-Poderoso. E diante desse Deus Todo-Poderoso, você é preenchido de todas as formas. Você não tem necessidade de mais nada. Você já teve um momento assim, uma experiência de estar num momento de louvor, ou num momento seu devocional no seu quarto, que você conseguiu, se conectar legal, conseguiu falar com Jesus e você foi tomado assim por uma emoção, um momento assim tão especial que você, pôde viver aquilo ali e você nem queria que aquilo ali acabasse, um culto que de repente a palavra falou ao seu coração e você ficou tão tocado e você depois veio no louvor e louvou e levantou a mão e você... Provavelmente você já teve alguma experiência assim, um momento que você de fato conseguiu estar ali na presença de Deus. Nessas horas, cara, a gente não sente falta de nada, cara. Quando Deus visita a gente, quando Deus fala com a gente, quando a gente está, na presença dEle ali, cara, a gente não sente necessidade de mais nada, nada mais está fazendo falta para a gente.
quanto mais aprovação de A, B ou C, quanto mais aprovação dos meus amigos, dos meus colegas. Preciso disso, cara. O amor dele é suficiente, me preenche. Ele me traz a realidade, a consciência de quem eu sou, de quem eu era e do que Jesus fez por mim. Então, na presença de Jesus, cara, a gente consegue ter esses momentos, cara, onde a gente nem tem a sensação de tempo. A gente nem tem a sensação de tempo. Então, a gente fica ali e o que a gente quer nessas horas, geralmente é assim, quando a gente entra num momento de oração, assim, que a gente... Repara só, nessas horas dificilmente a gente pede alguma coisa. Quando a gente está muito desesperado, quando a gente tem alguma coisa assim, poxa, sinistra, pela qual a gente tem que orar, geralmente a gente vem assim, poxa, desesperado, e a gente coloca aquilo para Deus, aquele problema. Mas existe um momento em que a gente agora está falando com Deus e a gente está inundado da presença dEle, a gente chora, a gente fala, nessas horas, normalmente a gente não pede nada, cara. Parece que de alguma forma a gente se dá conta da grandeza que é estar diante de Deus, e a gente só louva, só engrandece, só fala maravilhas. E na igreja, quando tem um momento assim, quando Deus visita assim, a gente de maneira especial, a gente canta uma música, quer cantar outra, que a gente quer expressar aquilo que a gente está sentindo na forma de canção. E a oração do Pai Nosso? Nesse contexto de cultivar momentos de oração com Jesus, nos quais a suficiência do amor dele inunde nosso coração. É o modelo que ele deixou, cara. A gente não vai orar especificamente pelo Pai Nosso, tá? A intenção não é essa, mas é o modelo que ele deixou. Se você for perceber bem, olha o modelo que ele deixou. Vou rapidamente, só para a gente ver aqui. Pai Nosso. Pai, relacionamento. Pai, filho. Tudo bem? Nosso, num contexto de comunhão. Que estás no céu. Quer dizer, é alguém com quem eu desfruto um relacionamento de filho, mas que ao mesmo tempo é o Deus Todo-Poderoso que está lá no céu, que reina, que governa todo o universo. Mas é alguém com quem eu posso conversar com ele aqui, ó. Está face a face comigo, cara. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Ou seja, o desejo de que o nome dele seja bendito, seja glorificado, que as pessoas o conheçam e que o glorifiquem e que louvem o seu nome, da mesma forma como eu faço. Você anseia por isso? Você deseja isso? Você, quando pensa na pessoa de Deus, você pensa assim, poxa, Jesus é maravilhoso demais. Cara, meus amigos têm que conhecer Jesus e têm que glorificá-lo, porque só Ele é digno. Como eu queria que meus amigos conhecessem Jesus. Você tem esse desejo de que o nome de Jesus seja, que o nome de Deus seja santificado, seja exaltado? Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, ou seja, aquele reino, o reino dos céus, né? Jesus chega, curas e milagres, o Espírito Santo vem, e ele vai se tornar totalmente pleno quando Jesus, na sua segunda vinda. Mas esse reino de Deus, o reino dos céus, o reino que reina sobre a nossa vida, esse tem sido um desejo seu, assim, que o governo de Deus atue sobre a sua vida. Você deseja de fato, Senhor, você é o Senhor da minha vida. Você é o Salvador da minha vida, mas também é o Senhor. Ele é o nosso Salvador, Ele salvou a gente, e Ele é o nosso Senhor. Tem todo um sentido isso, acho que eu já até falei isso aqui. Esse tem sido um desejo, você coloca isso quando você está orando, você submete tudo que você quer dizer a Deus nesse sentido, de que Ele seja o Senhor da sua vida. Seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus. Quer dizer, aqui é consequência do anterior, né? Ele vai governar a vontade dele, aqui está auto-explicado, né? Que a vontade dele seja feita, né? Não a minha vontade, não o que eu acho que é certo, mas o que Deus acha que é certo. Agora, se você reparar bem, Jesus dá um modelo em que ele não falou até agora de necessidade da gente, tudo bem? Ó, vocês quando orarem, vocês vão orar assim, ó, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Jesus já falou três petições aqui e nenhuma delas de respeito ao que tem a ver comigo. Então, se eu uso esse como modelo, olha o modelo que Jesus tem para a gente. É o modelo que antes de pensar em mim mesmo, antes de pensar nas minhas necessidades, cara, primeiro eu estou preocupado com o fato de Deus ser glorificado, cara.
Então, primeiro Deus começa, Jesus dá esse modelo, e nesse modelo, a primeira coisa, a gente está glorificando a Deus. Senhor, glorificado seja teu nome, louvado seja teu santo nome, você é Deus, você é digno. Ao mesmo tempo, Senhor, eu quero te pedir que você seja Senhor da minha vida, em todas as áreas. Está falando com Deus também. A terceira petição, sua vontade seja feita, quer dizer, até agora não pediu nada, cara. Então, olha que interessante, as 3 primeiras petições da oração do Pai Nosso dizem respeito somente a Deus. Diante de tudo que você for orar, toda vez que você for orar, cara, toda vez que você for orar, começa por Deus, cara. Segue o modelinho que Jesus deu aqui. Começa com você, não. Não começa com as suas necessidades, por mais urgentes que sejam, cara. Senhor, muito obrigado, Senhor, você é digno, louvado seja teu santo nome, Deus. Começa adorando, cara. O modelo que Jesus deu pra gente, cara. Começa adorando. Talvez a sua oração siga um caminho diferente. Se você, em vez de começar por você, você comece pelo próprio Deus. Só na 4ª petição é que ele vai falar das necessidades dele, ó. Dá-nos hoje o pão de cada dia. Aqui o sentido é aquilo que a gente precisa para o dia de hoje, ou para o dia de amanhã, enfim. Mas o suficiente, cara, o necessário, o pão. Então está tratando de, agora sim, estou pedindo alguma coisa que é uma necessidade que eu tenho. Eu preciso viver, eu preciso comer, eu tenho necessidades que precisam ser satisfeitas. Então só na 4ª petição é que ele vai lidar com alguma coisa que é uma necessidade do homem, necessidade material. Aí na 5ª petição, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então agora uma necessidade espiritual, uma necessidade de um relacionamento com o próximo. Aqui está claramente, depois ele vai repetir isso aqui no final, né? Se perdoar as ofensas uns dos outros, o Pai também lhes perdoará. Quer dizer, você foi perdoado, cara. Se você foi perdoado, uma das expressões, uma das evidências de que você foi perdoado é que agora você tem a capacidade de perdoar. Agora você pode, sim, superar alguma dificuldade, alguma ofensa que alguém com a qual alguém atingiu você pode perdoar. Então agora você pode dizer, Senhor, perdoa as nossas dívidas, Senhor, assim como nós temos perdoado aquele que nos tem ofendido. E vamos para a 6ª petição, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Quer dizer, agora uma necessidade espiritual de a gente, sim, de fato, fomos salvos, fomos resgatados, mas a gente ainda erra, ainda tropeça, a gente ainda está sujeito a errar acidentalmente. Então, Senhor, não permita que isso aconteça, não. Sustenta a gente o tempo todo, Senhor. Eu sei que eu dependo de você sustentando a gente. Não permita que a gente caia em tentação, Senhor. E livra a gente do mal, livra a gente da possibilidade do mal, Senhor. Faz assim. Então, Jesus conseguiu de uma maneira extraordinária atender todas as suas necessidades, cara, em 3 petições, depois de tendo começado por Deus. Extraordinário o que ele faz aqui. E é óbvio, isso aqui é um modelo, você vai desenvolver, você vai falar com Jesus, mas o principal aqui, cara, é que você começa por Deus, adora a Deus, diz para Ele o que Ele é para você, fala com Ele, se conecta com Ele, depois você parte para você mesmo, para as suas necessidades, para as suas demandas. Consciente de quem Ele é, desejoso de que Ele faça aquilo que só Ele pode fazer. Queria terminar dizendo que Jesus não somente ensinou da forma como Ele ensinou, mas Ele colocou em prática aquilo que Ele ensinou aqui, porque, conforme eu falei, hoje é sexta-feira, né, da Semana Santa, e o que Jesus orou lá na quinta-feira? Se você vê aqui ontem, você vai se lembrar do que o pastor Henrique falou na quinta-feira. Jesus se reúne com seus discípulos, aí ele tem a ceia, depois eles partem daquele lugar onde eles ceiaram, atravessam o vale do Cedron, o vale da morte, chegam até o jardim do Getsêmani, prensa de azeite. Ali o nosso Salvador ia ser esmagado, prensado, e ali ele, numa batalha de oração, os discípulos dormem, ele volta, vocês ainda estão dormindo, tem que vigiar, tem que orar. Jesus está orando, está intercedendo, e ele fala assim: oh, se possível, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, aleluia.
Jesus não é um Deus que só de palavras, não, mas é um Deus de ação, e toda a ação dele levou ele para a cruz. E hoje é sexta-feira, mas domingo está chegando, e é no domingo que ele ressuscita. Louvado seja o nome dele, por causa do nome dele, por causa da obra dele, por causa do exemplo dele, por causa do que ele fez, porque ele viveu o que ele ensinou, e a gente agora pode se relacionar com ele, a gente pode ele chamar de pai, e ele pode estar lá no céu, mas a gente pode chamar ele de pai, ele pode estar aqui com a gente. Vamos orar? Louvado seja teu santo nome, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado pela tua obra, Senhor. Obrigado, meu Deus. Obrigado por tudo que você é. Que seja assim, Senhor. Que a gente, quando orar, a gente esteja sempre preocupado com o que você pensa a respeito da gente, Senhor. Torna a gente desejosos de buscar apenas a tua aprovação, Senhor. Faz isso em nossas vidas, Senhor, por favor. Deus, que o nosso interesse seja estar na tua presença, Jesus. Que a nossa vontade, Senhor, seja desfrutar de uma amizade contigo, Senhor, porque a gente sabe o Deus que a gente tem, o Deus que a gente confia. Você tem cuidado de nós, Senhor. Muito obrigado. Você sabe o que a gente precisa, Senhor. Então, se a nossa vontade ela é diferente da sua, Jesus, que prevaleça a tua sempre, sempre, Senhor. A gente quer concordar com isso, a gente quer se alegrar com isso. Ensina a gente a orar, Senhor. Ensina a gente a, antes de mais nada, agradecer a você, adorar você. E, Senhor, por favor, Senhor, depois disso tudo, depois de você ser adorado e bendito, pela tua misericórdia, que você ouça a nossa oração e que seja feita a tua vontade em nossas vidas. Eu peço isso pelos adolescentes da nossa igreja, que eles desfrutem de um tempo de oração contigo, um tempo prazeroso, um tempo onde eles consigam abrir seus corações, um tempo onde eles consigam contemplar a tua face, um tempo onde eles consigam encontrar a verdadeira amizade que só existe em você, Senhor, só na tua presença. Em nome de Jesus. Amém.